Olá, sou Luciene Moreira e começa agora mais um programa Educare aqui pelo canal NET Cidade. Você pode participar conosco mandando e-mail para programabc@net.com.br e também pode nos seguir no Twitter, no @Programa Educare. Hoje vamos falar sobre o mundo virtual, o mundo digital. Vamos falar hoje sobre o Marco Civil da Internet. O meu convidado é o Dr. Leandro Bissoli, que é especialista em Direito Digital. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite e participar do seu programa. Obrigada você de ter vindo e falar uma coisa super importante hoje, que faz parte da vida de milhões de pessoas no Brasil, no mundo, e que até então, até essa lei do Marco Civil, a coisa estava meio bagunçada, né, doutor? É verdade, né? De um modo geral, havia já uma necessidade, até por conta de segurando outros projetos de lei, de regulamentar ou de trazer princípios norteadores do que diz respeito à internet no Brasil. Né? Isso foi um processo até de elaboração da norma, né, de um projeto de lei colaborativo. Né? As pessoas poderiam colaborar durante um determinado período, colocando sugestões, o que ela achava que seria realmente importante, interessante para a internet. Com isso, depois de passado um grande processo ali de colaboração, de revisões, ajustes pelo Ministério da Justiça, nós tivemos um projeto de lei. Esse projeto de lei correu por um longo tempo na Câmara, praticamente ficou 2 anos no Congresso, e por conta daqueles efeitos em si, do ano passado, do Snowden, né, que aconteceu, daquela investigação, do vazamento de dados, o NSA, o Executivo sentiu a necessidade e tornou-se um momento político adequado para dar andamento. Né? Então foi feito aí, de um certo modo, todos os acordos políticos entre os partidos e conseguiu dar velocidade num projeto de lei e hoje temos aí a lei Marco Civil da Internet. E até porque teve um período que era tudo muito novidade. Né? Tinham coisas que aconteciam que assim, bom, e agora? O que a gente faz numa situação dessa? Sim, principalmente quando chegou o modelo colaborativo, né? Ou seja, deixamos de ter apenas as agências de notícias como um provedor de conteúdo, de informação, e todo usuário passou a ser um provedor de conteúdo e de informação. Né? Ele, hoje, com o celular, ele posta um vídeo, sobe num canal de vídeos online, coloca uma mensagem, manda um Facebook para alguém e assim por diante. Então, esse modelo hoje, que é, de um certo modo, essa linha do colaborativo, trouxe um grande desafio jurídico. E, por outro lado, havia uma insegurança jurídica muito grande no país no que dizia a respeito às responsabilidades. De quem que é a responsabilidade pelo conteúdo publicado? Qual que é a responsabilidade de um provedor de aplicação em retirar aquele conteúdo? Então se ele faz uma análise preliminar, ele está fazendo uma censura prévia. Não, então ele não faz uma análise preliminar. Mas se está publicado, ele pode ser responsável. Então essa confusão em si acabou que, vamos dizer assim, com o Marco Civil, ela trouxe uma maior, vamos dizer, tranquilidade, né, uma segurança jurídica para esses, vamos dizer, players da internet hoje no país. Algumas pessoas colocam que o Marco Civil seria como uma constituição do mundo virtual, do mundo digital. Apesar de ter muitas coisas que acontecem que já estão na Constituição Federal. Perfeito. Né? Um ponto que é sempre importante, na verdade, tudo que nós realizamos, fazemos no mundo virtual, eles vão gerar efeitos no nosso mundo real. Então esse é um primeiro ponto. O Marco Civil da Internet, ele acaba trazendo, ou vamos dizer assim, fazendo quase como uma recordação de princípios fundamentais já estabelecidos na Constituição Federal. Então, o direito à privacidade, a possibilidade em si da liberdade de expressão, né? Ele começa depois a trazer um pouco de camada mais técnica, quando ele vai falar em neutralidade da rede, em guarda de registro de conexão. Um ponto importante é quando ele define quem são os atores, né? Como é que hoje a internet está composta no Brasil. Então, hoje ele identifica que nós temos provedores de conexão, provedores de aplicação, o usuário da internet e o próprio Estado. Então, esses 4 atores, vamos dizer assim, compõem a internet no país. E essa questão que você colocou de especificar, por exemplo, alguém violou a privacidade de alguém no mundo virtual. Isso juridicamente era difícil porque não estava especificado na Constituição?
Na verdade, essa rastreabilidade, o vínculo de uma violação de privacidade que é o complicado. Tá. Né? Hoje, o que tendo que ter um reforço muito grande, e as empresas passaram a se preocupar bastante com isso, diz respeito basicamente, a deixar muito claro, transparente, a relação eu-empresa na coleta de um dado, o que eu faço com esse dado do usuário até o momento que eu vou fazer o descarte. Para o usuário, eu que sou o dono das minhas informações, eu tenho que ter isso bem claro. Então, como uma recomendação inicial, o Marco Civil fala, olha, empresa, vocês têm que garantir uma segurança na hora que vocês coletam dados dos usuários da internet. E o usuário, observe sempre os termos e condições de uso dos sites, as políticas de privacidade. Porque normalmente quando você entra em alguma coisa, sei lá, leia o regulamento, até você tem que ticar lá para poder dar continuidade, mas nem sempre se lê, né? Sei lá, concordo, aceito. E isso é um grande problema. Você está aceitando aquelas normas e um grande desafio hoje do modelo de negócio da internet em si. Se nós pensarmos entre pagar para ter um e-mail, pagar para acessar uma rede social, pagar para fazer qualquer coisa. Nós temos uma série de produtos e serviços que são publicados aí, disponibilizados na internet, onde praticamente nós não pagamos nada. Tá. Mas não quer dizer que nós não pagamos. De um modo geral, os produtos são nossas informações. Tá. Em contrapartida, né, na verdade é aquele velho ditado que não existe almoço grátis. Em contrapartida de você utilizar um serviço incrível, grátis, eu obtenho seus dados e compartilho com os meus parceiros de negócio. Isso vai gerar publicidade direcionada, gerar mailing, gera uma série de fatores. O Marco Civil ele vem deixar isso muito claro. Se você quiser coletar algum dado de um usuário, você vai precisar ter um consentimento expresso desse usuário para qual é o tratamento que você dá. Se você vai passar essa informação para terceiros, eu tenho que estar ciente disso. Então ele traz um arranjo, essa transparência nessa relação muito melhor. E com todas essas novas regras e leis, é preciso ter fiscalização. Esse é um ponto que o senhor acha que vai funcionar? Como fiscalizar se as empresas, os provedores estão fazendo aquilo realmente que está no Marco Civil? Perfeito. Na verdade, ele ainda não trouxe isso, como vai ser feito. Ele carece ainda da regulamentação. Okay. Né? Ele estava falando daqueles princípios norteadores em si, ele já coloca as responsabilidades, mas toda a parte de fiscalização, de penalidades que vão ser aplicadas, quem vai aplicar, quem vai fiscalizar, isso está por conta de um regulamento. Esse regulamento ainda não apareceu, está em um projeto ainda, está provavelmente aí em alguma versão piloto, que ainda não chegou num anteprojeto de lei ainda. Por conta dos grandes eventos aí esportivos, depois tivemos aí eleições, então provavelmente é um tema que vai voltar agora na pauta só no ano que vem. E então nós temos a lei, mas tem algumas coisas que ainda não podem ser penalizadas por conta da falta de regulamentação. Sim, nada impede do judiciário já seguir o Marco Civil. Nós já temos uma série de decisões onde principalmente remoção de conteúdo, apresentação de registros de conexão já citam o Marco Civil como a base. Né? Mas exatamente, por exemplo, falar qual que é a segurança que determinada empresa aplica naquela base de dados de usuários e quem que é o órgão que vai regulamentar essa segurança que está aplicada. Quem é que vai aplicar uma multa? Hoje nós estamos falando em multas que o Marco Civil trouxe, de advertência para a empresa, uma violação de dados ou uma divulgação indevida, uma exposição indevida de dados. Nós estamos falando de advertência para a empresa, de multa de 10% do faturamento econômico do grupo. Uau. E também da possibilidade até de, vamos dizer assim, encerrar o negócio digital. A aplicação em si tem que sair do ar. Então as penalidades são grandes, mas ainda nós não temos quem que vai aplicá-la. Uma questão que eu vi que foi muito debatida foi a questão da neutralidade. Explica um pouquinho o que é a questão da neutralidade. Na verdade, a neutralidade ela traz o seguinte princípio, que os provedores de conexão, que são os responsáveis, né, que nos provêm aquele IP, né, o protocolo de internet, né, o endereço do nosso equipamento que vai se conectar à rede mundial de computadores, ele tem que garantir uma isonomia dos pacotes trafegados naquela rede que ele te entrega. Ele não está falando de velocidade de pacote. Na verdade,
de acordo com o serviço que você utiliza, por exemplo, você poderia utilizar um canal de streaming de vídeo, ou seja, os vídeos online, acessar a internet, que é um protocolo específico, fazer ou subir ou fazer downloads de arquivos, todas essas camadas ou todos esses protocolos têm que ter a mesma velocidade daquela sua contratada. Eu não posso assim, como eu gosto mais de assistir vídeo, eu vou comprar um pacote específico para isso. Perfeito. Eu compro um pacote que tem tanto de velocidade. Exato, e nem ter prioridade de tráfegos. Se você observar, você poderia ter situações onde que concorrentes, muitas vezes, de operadoras de conexão, degradam a qualidade para acessar determinado serviço. Por quê? Porque eu posso fazer essa gestão da rede. Do mesmo modo que eles colocaram que esse provedor de conexão não pode fazer nenhum monitoramento daquele conteúdo que o usuário da internet navega. Então, você imagina que você está entregando agora uma conexão à internet, você é um provedor de conexão, mas você não pode monitorar o que eu faço. Entendeu? E isso não tínhamos uma lei que falava disso. Claro que a gente tem princípios, privacidade em si, mas de um modo claro, não estava. Mas isso, de certa forma, acontece, né? É aquela questão, falou das normas, né? De repente, quando a gente entrou, você permite, né? Perfeito. Aí você teria que buscar cada local, por exemplo, lojas, né, online, que você aceitou o serviço e ler e saber direitinho. Mas o brasileiro não tem hábito de fazer isso. Não tem, né? na verdade. Mas aí é que tá. Quando nós falamos aí das lojas virtuais, dos aplicativos em si, ele acaba sendo um novo ator. Ele é um provedor de aplicação. Ele pode fazer isso, desde que ele deixe claro nesses termos de uso e políticas de privacidade. Certo. Bom, nós estamos falando aqui sobre o Marco Civil na internet. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Fique aí.